Olá pessoal, voltamos com mais um vídeo aqui no canal Notícias Online. A seguir, Renata, campeã do BBB 25, conta que foi fazer um ensaio para um trabalho. Surge se arrumando com sua equipe. Mike responde perguntas de seguidores. Vinícius surge fazendo caminhada e conta o que aconteceu. Aline chora ao falar do carinho que Oá vem recebendo dos seus fãs. Confira mais um vídeo. Hello, gente, almocinho concluído e eu estou aqui já me aprontando para os conteúdos da tarde, porque a gente vai produzir uns conteúdos bem legais hoje. Eu tô recebendo visita, Minho, que é isso? Que é isso? Pode estar aí, a bicha chega com o trio elétrico, entrou, amor. E a gente tá chegando aqui no estúdio pra gravar conteúdos. E vai ser de novo. Boa tarde. Oi, tudo bom? Tudo. Com a Yas. Oi, tudo bom? Oi. Aí esse aqui é o menino dos vídeos que arrasa, a bicha entrega. E aqui a mais. Tudo bom, amiga? Eita, tô ansiosa, tem flores. E eu tava falando, eu disse, Raul, tu marca de novo com a Yas, porque naquele dia eu não tive um B.O., eu só cheguei lá e foi bonita, eu gosto assim. O trabalho dela. Ser a presença. Uau! Ele empenhado, né? Agora eu tenho muito cabelo para fazer um babyliss. E é uma Rapunzel. Vixe, antes, durante e depois, e sempre. Isso é algo que eu fazia muito, que era orar. Antes, principalmente no período de treino ali, que eu acho que é onde você tem que se preparar pro seu resultado final. Então eu sempre fazia isso. Dentro da casa lá eu fiz várias vezes também. Eu acho que não é nenhum hábito, é uma ligação mesmo, assim. Eu preciso dele para eu conseguir fazer as coisas. Então, para tudo eu costumo orar, assim, tipo, desde as coisas mais simples até uma competição, por exemplo. Cara, houveram muitas, principalmente quando eu era mais novo, que meu sonho era ser atleta, então eu não tinha condições, zero condições, assim, financeiras, né? E eu acho que saber lidar com isso e ver o quanto Deus agia tanto na minha vida, na vida da minha mãe, pra gente conseguir realizar esse sonho, foi algo que mudou muito a minha vida mesmo, pessoal. De eu falar, cara, eu consigo as coisas porque eu posso confiar nele, que só eu fazer a minha parte, que ele vai fazer a dele. E era exatamente desse jeito. Eu fazia a minha parte lá, que era treinar, que era me dedicar, e ele fazia a dele. E aí eu via várias coisas acontecendo para isso dar certo. E agora no Big também, foi um período que eu vi muito agir de Deus, muito. Isso daí é uma história legal, porque é muito louco como Deus age da forma que Ele quer, não da forma que a gente quer, né? Eu tinha pedido nesse paredão para que se eu fosse sair, que eu ficasse tranquilo e ficasse calmo, ficasse em paz. E foi isso que aconteceu. Eu falei, Deus, se eu for sair, me deixe dessa forma. E Ele me deixou dessa forma, eu tava muito tranquilo, muito em paz nesse paredão específico. E aí eu não saí, só que na hora que o Tadeu falou, veio na minha mente a seguinte frase, assim, ó: eu te dou o que você quer, mas vai ser do meu jeito. Eu posso até te dar da forma que você deseja, mas não do jeito que você quer. E aí eu entendi que não é do meu jeito, tem que ser do jeito dele. Ele me deixou calmo para mostrar que eu posso confiar nele sempre, mas que ele vai fazer do jeito que ele quiser. Então pra mim, ele me deixou lá pra isso, pra me mostrar. A minha rotina espiritual, eu gosto de falar bastante com Deus de manhã. Então eu acordo, eu faço a minha oração, leio a palavra, escuto uma música, dou uma conectada real mesmo com Ele, assim. Tento não ser algo superficial. Eu já fui muito desse que era muito superficial, sempre. Acho que a gente chega num período que fica tudo muito automático, né? Quando você repete muitas coisas. E aí geralmente eu comecei a perceber que eram as mesmas orações, as mesmas músicas, a mesma tudo. E aí eu vi que eu não estava tão conectado. E aí o que eu busco é uma conexão real, assim, com Deus. Eu acho que
de superficialidade não vale a pena com ele. E ele quer que a gente tenha essa conexão real mesmo, que a gente entregue, que a gente seja amigo, pai, filho, enfim. E é o que eu busco hoje. Então eu faço isso e durante o meu dia inteiro eu vou em pensamento buscando ele. Pô, me ajudou muito nesse período. Primeiro porque eu não separo a parte espiritual de nada da minha vida. Pra mim, eu acho que isso é o fundamental. Eu acho que eu consigo viver muito bem quando eu tô bem nessa parte espiritual em todas as áreas, mas o contrário não. Então se eu estiver muito bem mentalmente, com psicológico forte, ou na área de trabalho, ou na familiar, mas eu não estiver nessa área espiritual, se eu não estiver bem com Deus, minha vida não caminha. Sei lá, é meu assim. Então eu não consigo separar isso. E aí, eu tendo essa força espiritual, né, consequentemente eu tô muito bem mentalmente também. E aí eu sei muito bem. Claro, aí a gente faz uns trabalhos mentais, né? De você fazer seu planejamento, de você se focar, de você... Essa coisa de você falar com você mesmo, se incentivar, é muito importante, muito importante. Primeiro, que bom que vocês estão bem aí, que deu tudo certo, né? E aí eu vou contar uma do esporte. Eu tenho várias, velho. Mas eu vou contar uma do esporte que era... Eu tava muito mal nesse ano específico. E aí mas eu tava treinando muito bem. Mas sabe quando tá tudo enrolado assim? Você tá, eu tava muito bem treinando de verdade, muito bem. Mas não tava competindo tão bem. E eu precisava de uma medalha de final do ano pra eu continuar nadando, né? Recebendo dinheiro e tal. Porque o clube que eu treinei, na época ele não pagava, nessa época, né? Ele não me pagava, então era eu por eu. E aí eu queria muito Bolsa Atleta para continuar nadando. E aí eu ia nadar, se eu não me engano, 4 provas no Campeonato Brasileiro. E aí eu bati na trave em 3 provas. Uma eu fiquei em quarto, aliás, 2 eu fiquei em quarto e uma eu nadei muito mal. E aí na última prova, que nem era uma especialidade minha, eu fiquei em terceiro. Geralmente eu tento pensar no que tá me gerando essa ansiedade, né? Eu não... Graças a Deus eu nunca tive umas crises e tal, graças a Deus, mas eu sei que é algo bem delicado e bem difícil. Mas as minhas, geralmente quando eu fico focando muito nas coisas que eu tenho que fazer lá na frente. E aí isso me gera uma angústia, uma ansiedade. E aí eu tento ver se faz sentido aquilo, né? Se eu me colocar à frente do momento que eu tô, se vale a pena. E aí eu faço trabalho de respiração, eu acho que me ajudou muito dentro da casa. Me ajudou durante a minha vida, assim, quando eu tinha algo importante para fazer e eu tava nervoso, por exemplo, eu parava, respirava melhor, assim, fazia um trabalho de respiração, e aí eu me acalmava e pensava no que eu tinha que fazer, que eu acho, naquele momento, eu acho que se colocar no momento... Vixe, antes, durante e depois, sempre, isso é algo que eu fazia muito, que era orar. Antes, principalmente no período de treino ali, que eu acho que é onde você tem que se preparar pro seu resultado final. Então eu sempre fazia isso. Dentro da casa lá eu fiz várias vezes também. Eu acho que não é nenhum hábito, é uma ligação mesmo, assim. Eu preciso dele para eu conseguir fazer as coisas. Então, para tudo eu costumo orar, assim, desde as coisas mais simples até uma competição, por exemplo. Cara, houveram muitas, principalmente quando eu era mais novo, que meu sonho era ser atleta, então eu não tinha condições, zero condições, assim, financeiras, né? E eu acho que saber lidar com isso e ver o quanto Deus agia tanto na minha vida, na vida da minha mãe, pra gente conseguir realizar esse sonho, foi algo que mudou muito a minha vida mesmo, pessoal, de eu falar, cara, eu consigo as coisas porque eu posso confiar nele, que só eu fazer a minha parte, que ele vai fazer a dele. E era exatamente desse jeito, eu fazia a minha parte lá, que era treinar, que era me dedicar, e ele fazia a dele, e aí eu via várias coisas acontecendo para isso dar certo. E agora no Big também, foi um período que eu vi muito agir de Deus, muito.
A minha rotina espiritual, eu gosto de falar bastante com Deus de manhã. Então eu acordo, eu faço a minha oração, leio a palavra, escuto uma música, dou uma conectada real mesmo com Ele, assim. Tento não ser algo superficial. Eu já fui muito desse que era muito superficial, sempre. Acho que a gente chega num período que fica tudo muito automático, né? Quando você repete muitas coisas. E aí geralmente eu comecei a perceber que eram as mesmas orações, as mesmas músicas, a mesma tudo. E aí eu vi que eu não estava tão conectado. E aí o que eu busco é uma conexão real, assim, com Deus. Eu acho que de superficialidade não vale a pena com Ele. E Ele quer que a gente tenha essa conexão real mesmo, que a gente entregue, que a gente seja amigo, pai, filho, enfim. E é o que eu busco hoje. Então eu faço isso e durante o meu dia inteiro eu vou em pensamento buscando Ele. Isso daí é uma história legal porque é muito louco como Deus age da forma que Ele quer, não da forma que a gente quer, né? Eu tinha pedido nesse paredão para que se eu fosse sair, que eu ficasse tranquilo e ficasse calmo, ficasse em paz. E foi isso que aconteceu. Eu falei, Deus, se eu for sair, me deixe dessa forma. E Ele me deixou dessa forma, eu tava muito tranquilo, muito em paz nesse paredão específico. E aí eu não saí, só que na hora que o Tadeu falou, veio na minha mente a seguinte frase, assim, ó: eu te dou o que você quer, mas vai ser do meu jeito. Eu posso até te dar da forma que você deseja, mas não do jeito que você quer. E aí eu entendi que não é do meu jeito, tem que ser do jeito dele. Ele me deixou calmo para mostrar que eu posso confiar nele sempre, mas que ele vai fazer do jeito que ele quiser. Então pra mim, ele me deixou lá para isso, para me mostrar. Primeiro, que bom que vocês estão bem aí, que deu tudo certo, né? E aí eu vou contar uma do esporte. Eu tenho várias aí. Mas eu vou contar uma do esporte que eu tava muito mal nesse ano específico. E aí mas eu tava treinando muito bem. Mas sabe quando tá tudo enrolado assim? Eu tava muito bem treinando de verdade, muito, muito bem. Mas não tava competindo tão bem. E eu precisava de uma medalha de final do ano pra eu continuar nadando, né? Recebendo dinheiro e tal. Porque o clube que eu treinei, na época ele não pagava, nessa época, né? Ele não me pagava, então era eu por eu. E aí eu queria muito Bolsa Atleta para continuar nadando. E aí eu ia nadar, se eu não me engano, 4 provas no Campeonato Brasileiro. E aí eu bati na trave em 3 provas. Uma eu fiquei em quarto, aliás, 2 eu fiquei em quarto e uma eu nadei muito mal. E aí na última prova, que nem era uma especialidade minha, eu fiquei em terceiro. Geralmente eu tento pensar no que tá me gerando essa ansiedade, né? Graças a Deus eu nunca tive umas crises e tal, graças a Deus, mas eu sei que é algo bem, bem delicado e bem difícil. Mas as minhas, geralmente quando eu fico focando muito nas coisas que eu tenho que fazer lá na frente, e aí isso me gera uma angústia, uma ansiedade, e aí eu tento ver se faz sentido aquilo, né? Se eu me colocar à frente do momento que eu tô, se vale a pena. E aí eu faço trabalho de respiração, eu acho que me ajudou muito dentro da casa. Me ajudou durante a minha vida, assim, quando eu tinha algo importante para fazer e eu tava nervoso, por exemplo, eu parava, respirava melhor, assim, fazia um trabalho de respiração, e aí eu me acalmava e pensava no que eu tinha que fazer, que eu acho, naquele momento, eu acho que se colocar no momento, me ajudou muito, muito, muito nesse período. Primeiro porque eu não separo a parte espiritual de nada da minha vida. Pra mim, eu acho que isso é o fundamental. Eu acho que eu consigo viver muito bem quando eu tô bem nessa parte espiritual em todas as áreas, mas o contrário não. Então, se eu estiver muito bem mentalmente, com um psicológico forte, ou na área de trabalho, ou na familiar, mas eu não estiver nessa área espiritual, se eu não estiver bem com Deus, minha vida não caminha. Sei lá, é meu, assim. Então, eu não consigo separar isso. E aí, eu tendo essa força espiritual, né? Consequentemente, eu tô muito bem mentalmente também. E aí eu sei muito bem. Claro, aí a gente faz uns trabalhos mentais, né? De você fazer seu planejamento, de você se focar, de você... Essa coisa de você falar com você mesmo, se incentivar, é muito, muito importante, muito importante.
Aí o menino veio me oferecer o trabalho dele. Ah, posso apresentar? Eu pode. Aí mostrei um chaveiro que ele tá querendo empreender na Shopee. R$50 o chaveiro. Quase falei, meu amigo. É na Disney. Tá vendo que quando você tá correndo é pra parar? Parei pra gravar um vídeo. O menino veio me oferecer o trabalho dele. Rapaz, que tamanho de carpa. Ó. Ó pra isso. Tá desgrama. Como é que chama o peixe? Aí ele foi falando e pegar logo em um ponto o que tocar no seu coração. Falar, meu amigo, se fosse pra tocar no meu coração. Falei, não, diga. Fiquei com pena, gente. O pobre trabalhando agora, tipo assim, né? R$50 no chaveiro, que porra é essa? Pode falar, meu amigo, que técnica é essa? Desgraçada pra vender chaveiro. Rapaz, vou voltar que é pra correr demais aqui. Gente, pelo amor de Deus, não faz isso não. Gente, eu já tinha ficado sabendo há um tempo que os grupos dos fã-clubes estavam se mobilizando para fazer essa doação. E tô acompanhando de longe, né? Porque o mundo é tão maldoso que nessas horas a gente precisa ter cuidado com cada detalhe. E como é uma iniciativa dos fã-clubes, e não minha, né, não é pessoal, em momento nenhum eu achei válido tá divulgando no sentido de como se eu estivesse sendo responsável por isso. Eu deixei que elas dessem seguimento a todos os trâmites que elas já estavam fazendo de maneira independente. E agora eu tô divulgando aqui porque ao ver os vídeos, né, o resultado de tudo isso, assim, pra mim não tem como não falar disso. E é importante demais a gente saber distinguir quando aquela cobrança é sadia e quando não é. E até elas falam, Aline, a gente por mais que torça pelos seus projetos, pelas suas coisas, e a gente acabe opinando sobre a sua vida, a gente tá mais torcendo mesmo para que as coisas ocorram da melhor maneira possível. E às vezes, até para administrar isso, como eu disse, é algo que precisa de muita cautela, principalmente quando envolve muitas pessoas, muitas opiniões, porque a gente sabe que tem gente que admira a gente e tem gente que não, que tá ali opinando mesmo só da boca para fora, enfim, sem nenhum surreal. Saber que eu tenho um pedacinho de responsabilidade nisso, porque os fã-clubes, né, quando a gente ouve falar, a gente acha que é só aquela coisa do fanatismo, de que são pessoas que só estão ali em busca de exaltar uma pessoa, mas não, vai muito além. As pessoas não entendem que é a união de propósitos, a admiração que elas sentem não é só pelo trabalho, é pela pessoa como um todo, é o que aquela pessoa representa. E o carinho que eu recebo é tão grande que vocês não têm noção. Porque tem um pouquinho de cobrança? Tem. Quando eu falo sobre ser influenciadora, é isso pra mim que faz a diferença. É sobre deixar um legado. Porque a minha vida inteira eu disse que eu gostaria de fazer a diferença na vida das pessoas. Eu faço questão de deixar o melhor por onde eu passo. Não sou uma pessoa perfeita e estou muito longe de ser, mas eu me esforço a cada dia para ser a minha melhor versão. E saber que a maneira que eu penso, que eu me comporto, como eu projeto a minha vida, e entender que as pessoas se sentem também estimuladas a agir por essa linha, sabe? Pensando no bem e propagando o melhor para as pessoas à sua volta é o que me deixa muito orgulhosa de mim, de todo mundo que está junto comigo. Obrigada por isso. De cuidado ou responsabilidade afetiva. E aí ver
que tem pessoas que estão ali, que estão torcendo por você, que estão propagando o seu trabalho, que estão te levantando todos os dias, te mandando mensagens positivas, que é o que eu recebo aqui, e o que de, assim, disparada, é o que mais eu recebo, que é o carinho, o amor, graças a Deus, e não os comentários negativos. Eu percebo que essa união hoje tem feito coisas assim muito, muito grandiosas. E você ajudar, você ser solidário, você se unir com um propósito faz toda a diferença. Então fica aqui a minha gratidão pela atitude de vocês e eu tô muito feliz de verdade. Esse foi mais um vídeo da turma ex-BBB 25. Renata, Mike, Aline e Vinícius. Pessoal, se você chegou até o final deste vídeo, deixa seu like, se não é inscrito, inscreva-se no canal Notícias. Ativa o sino das notificações para você receber mais notícias. Até o próximo vídeo.